Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Neste evangelho gera uma inquietação no coração dos discípulos sobre o reino de Deus, sobre a vinda definitiva de Jesus, onde vai haver o julgamento. E por causa dessa inquietação, Jesus conta esta parábola, onde é depositado quantias para que a gente possa administrar, desenvolver, multiplicar. No final do evangelho, nós vimos que Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Mostra que Jesus está preocupado em viver o hoje, o agora, e está caminhando para fazer a vontade do Pai. O talento que nós recebemos na nossa vida para ser multiplicado, desenvolvido, é algo para a gente viver hoje como Jesus. Jesus sobe a Jerusalém, que é o lugar onde ele vai dar a vida, vai ser martirizado, mas ele não deve estar preocupado com o futuro. Ele deve evangelizar hoje, deve cumprir a vontade do Pai hoje. Queridos irmãos e irmãs, esta parábola mostra para nós quais são os nossos talentos. Temos talentos individuais, a nossa capacidade de compreender, de ensinar. Temos na nossa personalidade boas virtudes e temos alguns talentos que Deus nos dá, que Ele deixou para nós. Um desses talentos é a própria palavra de Deus, o Evangelho. Assim como você recebe o Evangelho, você precisa transmiti-lo.
E é importante transmitir o Evangelho na nossa casa, na nossa família, de pai para filho. Podemos partilhar o Evangelho com as pessoas que nós amamos. Podemos evangelizar aqueles que sofrem. Outro talento importante a ser desenvolvido é a nossa fé. A fé precisa ser aumentada. Quando o Senhor voltar para nos julgar, Ele vai questionar o que nós fizemos com a nossa fé. Cultivamos, desenvolvemos ou guardamos com medo de dar testemunho. Irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de entender que hoje o Senhor quer a multiplicação da palavra, dos sacramentos, para chegarmos à fé. Você pode evangelizar. Pouco a pouco nós vamos concluindo este ano 2023 e é importante que na nossa ação espiritual a gente tenha conseguido evangelizar alguém. Então vale a pena convidar as pessoas à experiência de fé, a celebrarem as festas cristãs, a transmitir o talento que Deus nos concedeu. Transmita a tua fé. Não deixe ela morrer com você. Transmita. Um dia chegaremos a Deus e iremos mostrar os frutos da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.